E aí, pessoal, 0-0, Arena do Grêmio, um Grenal que precisa muito ensinar o Grêmio, né? E precisa, sobretudo, fazer com que o Grêmio faça uma importante reflexão porque que perdeu algum espaço em relação ao time colorado. Eu não gostei do que eu vi. Eu não gostei, saí chateado do jogo porque eu sei que esse grupo de jogadores pode mais do que está produzindo. É verdade que o Inter melhorou bastante em relação a ele mesmo? É verdade, eu concordo. Me parece que o Internacional é um time hoje mais organizado do que era, mais ambicioso do que era, e isso se refletiu no campo e a gente tem que aplaudir quando o adversário causa algum problema para o Grêmio, me parece que é o caso desse jogo. Mas eu quero chamar para o Grêmio algumas responsabilidades que me parecem importantes dentro desse processo. O Internacional fez um bom jogo, mas o Grêmio não fez um bom jogo. O Grêmio aprendeu algumas lições durante o tempo, e uma delas é que um time organizado precisa estar agrupado, precisa ter transições rápidas, precisa ter posse de bola com qualidade e efetiva, precisa ter conceito de jogo apoiado, com jogadores próximos, precisa ter, sobretudo, solidariedade também, e o Grêmio não teve nada disso. O Grêmio foi individualista em alguns pontos, com o Everton, quando podia ser coletivo. O Grêmio apresentou dificuldades severas do ponto de vista de organização de saída de bola. E o Grêmio precisou e não teve articulação das suas ações por opção tática. Então são situações, e é verdade que também do ponto de vista de falta de condições de colocar alguns jogadores, o Grêmio hoje não tem um meia de articulação 100% pronto para poder jogar, tanto é que o GPR entrou no segundo tempo, mas dentro desta linha o Grêmio acabou apresentando menos do que pode. E acho que essa é a reflexão e esse é o ensinamento do Grenal. A distância parece ter diminuído entre Grêmio e Inter. E isso não é bom. E se a gente quiser passar a mão na cabeça mais uma vez e dizer que não tem nada, que está tudo bem, que a gente vai estar cometendo um erro. Nós temos sim que botar o dedo na ferida e dizer: está faltando o quê? Tática, construção de time, algo que o Grêmio tinha de sobra? 2016, 2017, 2018, 2019 começou a perder um pouco, e em 2020 parece ter começado perdendo um pouco mais. Lembrando que os reforços do Grêmio foram excepcionais. Excepcionais. A partida do Lucas Silva hoje é de encher os olhos. Daqui a pouco nós vamos começar também a falar das individualidades. O que a gente tira a lição do jogo de hoje? Qual a grande lição do jogo de hoje? A lição é que o Grêmio diminuiu um pouco e precisa tocar o dedo na ferida. Eu não gostei também da parte de preparação física. Mais uma vez o Grêmio sentiu fisicamente o jogo no segundo tempo. E aí precisa tentar discutir se o problema físico é porque o Grêmio está correndo errado ou porque o trabalho da preparação física que sucedeu o Rogerinho é ruim. O Grêmio precisa fazer essa avaliação. O Grêmio precisa fazer esse diagnóstico. E o mais interessante de tudo isso é que eu acho que o Grêmio vai fazer esse diagnóstico. Porque eu tenho certeza que internamente o Grêmio não gostou do que viu. Não gostou do que viu. Então me parece que esse é um ponto importante que o Grêmio precisa de fato construir e colocar. Acho que se tirar o diagnóstico correto do que aconteceu hoje, vai ter de certa forma vencido o Grenal. Não foi à toa que o Inter saiu festejando o clássico. O Inter ultimamente na Arena vem e perde bem. Hoje fez um jogo melhor e conseguiu construir um empate, é verdade, mas com chances de ganhar o jogo do Grêmio. O que para nós gremistas não é certo e não é bom, porque nós sabemos que os jogadores do Grêmio ainda são melhores que os do Inter. O Inter não tem o PP, o Inter não tem o Everton, o Inter não tem o Matheus Henrique. O Inter tem bons jogadores, mas não tem jogadores hoje do nível do Grêmio. Ou melhor, alguns, né? Jogadores do nível do Grêmio. Tem outros que são jogadores de ótimo nível. Mas essa é uma questão que o Grêmio precisa de fato tentar evoluir e tentar construir. Nós vamos falar também nesse vídeo das individualidades do Grenal. A gente costuma fazer isso em todos os jogos e aqui nós vamos também fazer individualidades do Grêmio no Grenal. O Grêmio fez uma partida tecnicamente de alguns jogadores boa, outras nem tão boas, mas de um modo geral o Grêmio fez uma partida muito correta, assim, do ponto de vista técnico individual.
Vanderlei, uma boa defesa no primeiro tempo, num chute do Edenilson de fora, 2 bolas na trave, sendo que em 2 vezes ele e o atacante junto, ele rapidamente diminuiu o espaço, principalmente no segundo tempo, quando o Bosquilha teve a oportunidade, bateu firme embaixo, ela tocou na trave, mas porque ele diminuiu o espaço, ele chegou firme. No primeiro tempo, a mesma coisa no próprio Bosquilha, ele dá uma cavadinha, ela sai para o lado direito. Eu gostei do Vanderlei, seguro na bola aérea, gostei bastante. Vitor Ferraz, um lateral construtor, teve muito trabalho no jogo, mas conseguiu ir bem, foi bem o Vitor Ferraz. Jeromel, irretocável, uma grande atuação do Jeromel, mais uma vez o Guerreiro não conseguiu entrar na área, conseguiu produzir muito pouco para o Inter, em razão da grande qualidade do Jeromel. David Braz, um pouco abaixo do Jeromel, mas também fez uma boa partida. Caio Henrique foi um pouco abaixo do que a gente imagina, né? Eu gosto muito dele, mas hoje ele não conseguiu ser o jogador que a gente imagina. Ele fez uma partida boa, mas nada muito especial, não conseguiu ir no fundo nunca, não conseguiu construir, não conseguiu articular. Ele fez uma partida média. Lucas Silva, para mim, o grande nome do time do Grêmio, um jogador que está ganhando a confiança de todos, do torcedor, brigou, lutou, foi na frente da área um guerreiro e também saindo para jogar. Foi muito melhor que o Matheus Henrique, muito melhor que o Maicon. Gostei muito do Lucas, achei o melhor jogador do time do Grêmio. O Matheus Henrique, não gostei tanto, assim, a gente sabe que ele é um jogador de potencial, mas eu não gostei tanto da atuação dele hoje não, achei que ele acabou mastigando muito o jogo, não dando efetividade, sobretudo na parte ofensiva. Maicon, não gostei, e para mim o Maicon não consegue jogar ali. O Maicon é um jogador mais de jogar um pouco mais atrás, que ele tenha o jogo para poder construir, ele é um grande jogador, o capitão do time muitas vezes, mas ali, naquela função, naquela posição, não é pro Maicon. Eu estou definindo isso, não dá. Não é pro Maicon aquela posição. PP, depois Alisson, o Alisson fez mais uma vez um jogo nota 6, que é o que ele costuma fazer. Defensivamente ele foi bem no primeiro tempo, no segundo tempo ele foi substituído pelo PP, mas ele ofensivamente deu muito pouco, não conseguiu construir, entrou o PP. O PP entrou bem, do ponto de vista ofensivo, também brigador. O PP é um grande jogador, né? O PP corre, o PP luta, o PP ele tem velocidade, ele também tem efetividade, ele consegue ser agudo, ele fez uma jogada belíssima, quase fez um lindo gol. O Lomba acabou defendendo, uma jogada que ele sai da direita, vai até a esquerda, chuta cruzado, e o Lomba faz boa defesa. O PP é um grande jogador, o PP está pedindo passagem, né, Renato? Deu, né? Essa é uma das lições do jogo, o PP tem que jogar. O PP precisa jogar. No lugar do Michael, 5, 6 minutos do segundo tempo, Michael machucado, entrou o Jean-Pierre, deu mais articulação para o time, mas ao mesmo tempo falta alguma coisa do ponto de vista defensivo. Quando entrou o Jean-Pierre, o Grêmio teve um pouco mais de condição de criar ofensivamente, mas defensivamente deu mais espaço. O Grêmio perdeu intensidade a partir dessa entrada. O Renato alegou na coletiva que perdeu intensidade porque mudou o posicionamento do Everton. Pode estar vendo uma coisa que a gente não consegue ver também. Eu não vi isso. Eu vi que faltou um pouquinho de ação, taxa de trabalho no meio campo. Mas o Jean-Pierre tem todo o desconto do mundo, está voltando de um período parado. E é um jogador que a gente sabe que pode contribuir e vai contribuir muito para o time do Grêmio. Então, muito cuidado com a figura do Jean-Pierre, que está voltando, tem apenas aí um pouco menos de 90 minutos, mas é um jogador, jogou pouco menos de 45 contra o Pelotas, jogou também hoje mais uns 40 minutos, mas é um jogador que a gente sabe todo o potencial. Na frente, Diego Souza, não gostei, hoje foi talvez a pior partida do Diego, acabou não recebendo a bola, saindo muito da área, no segundo tempo muito pelo lado direito, não me agradei muito do Diego Souza. O Diego Souza, a gente sabe, é um jogador de muito potencial, um jogador que está fazendo gol, um jogador importante para o Grêmio. Hoje eu não gostei, mas tem crédito também, decidiu outro Grenal, um jogador hoje teve uma oportunidade, mas acabou não sendo o mesmo jogador que a gente sabe que ele pode ser. E Everton, aberto pelo lado esquerdo ou por dentro, preciosista. Nenhum jogador é melhor que o Everton hoje no futebol do Rio Grande do Sul. Ele é o melhor jogador. Só que ele não precisa ser preciosista, ele tem que entender, tem um contra-ataque no segundo tempo, que se ele joga a bola para trás, tem 2 para fazer o gol. Ele não precisa ser tão preciosista. Ele não precisa dar 5 dribles, ele pode dar 1. E isso está faltando, está errando nas opções, está errando na hora de decidir. Não me agradei do Everton hoje por causa do preciosismo.
Ele é o desafogo, ele é a velocidade, ele é o talento, mas não precisa ser preciosista, Everton. Joga com os caras. Não precisa ser tão preciosista. Então o Everton, eu preciso fazer essa crítica ao Everton, acho que o Everton poderia fazer uma atuação melhor do que fez. E por fim, no lugar do Diego Souza entrou o Luciano, que errou um gol, que o centroavante não pode errar. Ali tem que entrar, decidir firme, não tem que tentar fazer gol bonito. Precisa ir lá e decidir. Tinha ganho 1-0 e o Grêmio tinha praticamente classificado na Libertadores. Mas o que a gente pode tirar é que é um jogador também de potencial, também jovem, que também vai contribuir. Saímos ilesos do Grenal, tá? Mas que o Grêmio faça uma reflexão importante para tentar melhorar as peças. Esses jogadores têm que render mais do que estão rendendo e para mim esse problema é um problema tático. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Venha para cá, vamos construir esse canal. Curta, compartilhe, aperte no sininho e vamos construir mais espaço aqui para os gremistas. Dá-lhe tricolor e até a próxima.